Dentro desse carro destroçado, não sobrou absolutamente nada, estavam Emerson, Michel e Alexandre. Eles bateram contra um caminhão carregado com cervejas, já no município de Itamarana, para onde eles estavam seguindo, depois de uma madrugada e uma manhã inteira de trabalho na Ceasa, a central de abastecimento aqui em Londrina. No local do acidente, a cena era devastadora. E quando a gente começa a entender essa história, a gente se entristece ainda mais. Bota para mim a foto deles aqui. Os três que passaram a madrugada e a manhã, como eu disse, trabalhando, faziam esse caminho todos os dias. Eles vinham de Itamarana trabalhar na Ceasa e voltavam todos os dias. É óbvio que cansados, né? Quem trabalha de madrugada, o acidente aconteceu pouco antes do 12h30. Quem trabalha de madrugada, essa hora já está morrendo de sono. É difícil, né? Você tá dirigindo na estrada, às vezes bate aquele sol forte contra a gente, aquele reflexo. É tudo muito difícil, né? Aliás, tem uma informação que chegou pra gente agora. Eu vou aguardar a nossa equipe chegar até a delegacia, mas é uma informação que preocupa, tá? Daqui a pouquinho, o delegado de trânsito Edgar Soriani, que está acompanhando de perto essa história e comanda as investigações, vai falar ao vivo no BG, mas a informação que chega preocupa bastante. O que é que eles disseram? O que é que a polícia está dizendo, Juliano? Calma, eu prefiro deixar que as autoridades falem, porque a informação é extremamente preocupante, extremamente grave, tá? Eu tô com o Wesley desde cedo, lá na cidade de Itamarana. Os corpos estão sendo velados em conjunto no ginásio municipal. O sepultamento está previsto para acontecer daqui a 24 minutos ao meio-dia, né? Muita gente por aí, Wesley, uma comoção na cidade, eu imagino a situação, até por conta desses três serem extremamente queridos. Emerson, Michel e Alexandre. Eu sei que você conversou com as famílias aí, com amigos, com pessoas próximas dos três. Itamarana é uma cidade pequena aqui da nossa região, uma cidade onde todo mundo se conhece. Eu imagino o tamanho da tristeza na cidade ao longo das últimas horas, né, Wesley? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, Juliano. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Infelizmente, né, uma notícia muito triste que deixa Itamarana nesse momento em luto. Todos os moradores estão aqui reunidos em volta desse ginásio onde acontece esse velório coletivo. Alexandre Lima, 32 anos, Emerson Sobral, 30 anos, Michel Ferreira, 31 anos. Eles infelizmente morreram no acidente que aconteceu ontem na PR-445. Alexandre era solteiro, já Emerson e Michel deixam as esposas. Emerson tinha 3 filhos e Michel 2 filhos. São as informações que nós conseguimos apurar aqui com os familiares. Infelizmente, muito triste essa situação aqui em Itamarana. Eles trabalhavam na Ceasa já há muito tempo, viu, Juliano? Inclusive, eles iam para lá cerca de 2 ou 3 vezes por semana. Quando era necessário, mais vezes. Eram carregadores ali das frutas, enfim, das verduras, carregavam os caminhões de uma empresa específica, de um box ali da Ceasa Londrina. Inclusive, agora há pouco eu conversei com um patrão deles pelo WhatsApp, ele está aqui no velório, ele prefere não gravar a entrevista neste momento, está muito chocado com tudo o que aconteceu. Os 3 corpos continuam aqui no ginásio, agora são os momentos finais, claro que a emoção toma conta. Hoje pela manhã já aconteceu uma missa aqui no ginásio, um momento de muita fé, no abraço, todos estão juntos aqui em Itamarana, unidos neste momento de muita dor. O sepultamento deve acontecer daqui a pouco, por volta do meio-dia. Os corpos vão sair aqui do ginásio em Itamarana e serão levados até o cemitério. E claro que a gente continua acompanhando esse momento de muita comoção aqui na cidade. Eles foram criados juntos. Segundo informações da família, se conheceram ainda crianças, adolescentes, na escola, eram muito amigos e trabalhavam juntos. Infelizmente, morreram nesse acidente ontem na PR-445. Gil. Eu imagino a situação, até porque, Wesley, a gente tem uma realidade de muita gente que sai de casa aqui na nossa região, sai das cidades para vir aqui para Londrina. Isso é muito comum, tá? Esse trecho que os 3 percorriam é percorrido por milhares de pessoas todos os dias. E o Wesley esteve lá ontem. Põe as imagens do acidente para mim. É um trecho de pista simples, é um trecho que não tem acostamento. Ou seja, tem famílias inteiras que correm risco diariamente, né, Wesley?
E é um pequeno trecho, né, que não é duplicado da PR-445, ali depois de Irerê até aqui a altura de Itamarana. Inclusive a duplicação aqui próximo a Itamarana já está começando, está em obras neste momento, mas esse trecho que é de pista simples, infelizmente com muitos acidentes graves. Hoje pela manhã, Juliana, a gente passou no local do acidente, o caminhão ainda estava por lá, carregado com cervejas, outro caminhão, né, estava se deslocando para o local para fazer o transbordo da carga. O caminhoneiro saiu de Ponta Grossa, ele seguia para o estado do Mato Grosso, ele não se feriu no acidente. Infelizmente, os 3 moradores aqui de Itamarana, que estavam no carro, que ficou completamente destruído, o carro ficou irreconhecível, foi reduzido a ferragens. Os 3 moradores aqui de Itamarana morreram no acidente, mas o caminhoneiro não se feriu e a rodovia hoje, inclusive, estava parcialmente ali interditada, né, por conta desse acidente. Ontem foi um momento de muito congestionamento, né, um congestionamento que passou de 10 quilômetros, a rodovia ficou interditada por mais de 2 horas, ou seja, realmente muito difícil para o trabalho da perícia, da Polícia Civil, que agora também passa a investigar o caso, esse acidente que aconteceu na PR-445 ontem, por volta do meio-dia, perto do horário do almoço. Os 3 homens, né, o Alexandre, o Michel e o Emerson, estavam voltando da Ceasa Londrina aqui para Tamarana. O acidente aconteceu aproximadamente a 12 quilômetros da casa deles. A imagem que a gente vê agora do congestionamento ontem, esse congestionamento só chegou ao fim já mais para o meio da tarde, porque a pista chegou a ficar completamente interditada, né? Bota de novo as imagens que o Wesley fez com o Lucas de Jesus hoje cedo do caminhão. O caminhão seguia por lá, ia começar o transbordo da carga. É óbvio, né, que o caminhão, como ele estava num local que não atrapalhava muito o tráfego de veículos, é prioridade retirar o caminhão? Mas a prioridade naquele momento era com relação a essas vítimas, era com relação a entender o acidente e a liberação da rodovia também, né? São 11h41. Bota o Wesley na imagem para mim aqui, por favor, Luquinhas. Esse aqui é o ginásio municipal da cidade de Itamarana. Vem comigo aqui, por favor. É nesse local que está acontecendo o velório dessas 3 vítimas. E o Wesley conversou com alguns familiares. Eu imagino que é difícil até ter o que falar num momento como esse, é aquela lembrança, é aquela saudade. E de verdade, Wesley, só de saber que essas pessoas, que esses 3, o Emerson, o Michel e o Alexandre, deixavam Tamarana todos os dias para trabalhar na Ceasa aqui, e quem trabalha na Ceasa troca o dia pela noite. Tem gente que começa a trabalhar na Ceasa às 10 da noite, não sei que horas eles entravam, mas começa às 10 da noite, por quê? Porque o movimento mais intenso na Ceasa é por volta aí das 4 da manhã. Todo mundo vai comprar, os comerciantes vão buscar frutas, verduras, legumes, para poder levar para o seu estabelecimento. Então esse pessoal começa a trabalhar muito cedo, 10 da noite, 11 da noite, para preparar os boxes, para receber esses comerciantes. Ou seja, não é uma vida fácil. Quem trabalha de noite, quem troca o dia pela noite, sabe a dificuldade disso, né? Você conversou com essas famílias, né, Wesley? O que eles te disseram? Imagina o desespero, a tristeza que nesse momento toma conta de todo mundo, né? Inclusive a Viviane, que é a irmã do Alexandre, ela estava comentando com a gente realmente essa situação, né? Eles cansados na estrada para voltar para casa, não está descartada a possibilidade, por exemplo, que alguém tenha dormido ali no volante. Até agora não é possível afirmar quem era o motorista. Eles ainda não têm essa informação, quem estava conduzindo o carro. Nem sempre era o mesmo, né, que vinha dirigindo aqui para Tamarana. Então há essa dúvida até esse momento. A Viviane comentava sobre esse cansaço deles, né, na estrada, saindo de madrugada até aqui, e não dá para saber o que aconteceu. O fato é que o carro invadiu a pista contrária, bateu contra o caminhão, e há a suspeita aí que o motorista pode ter dormido no volante, algo nesse sentido. E ela fala também sobre a dor, né, de perder o irmão, uma pessoa que era considerada muito família, uma pessoa do bem, o Alexandre, deixando a família toda, né, devastada neste momento. Além disso, nós também conversamos com o Marcos Antônio, ele é o cunhado do Michel, e ele conta que eles estudaram juntos ali no ensino fundamental, no ensino médio, passaram praticamente toda a vida ali juntos, até que ele casou, né, com a irmã e acabou virando ali cunhado, ficando da mesma família. E nós estamos aqui no velório, os 3 corpos continuam por aqui, serão encaminhados ao cemitério daqui a pouco, meio-dia. Nós vamos mostrar também ao vivo esse momento de muita tristeza, de muita emoção, e nós conversamos com os familiares que daqui a pouco vão falar aqui na tela do Balanço Geral. Juliano. Wesley, eu já volto com você,
Porque é o seguinte, nada vai aplacar a dor da perda desses 3 jovens. O Emerson, o Michel e o Alexandre. Mas a polícia faz o trabalho de investigação das causas desse acidente. Para entender ali, põe imagens do acidente para mim. Quem estava errado na hora? Foi o caminhão que avançou a pista contrária? Foi o carro? É um local de um lado tem pista simples, do outro lado tem pista dupla, não tem acostamento. Só que aí, gente, vem cá. Eu estou tendo muito cuidado com isso e eu vou deixar essa informação na boca da polícia porque ela é extremamente preocupante. Emerson, Michel e Alexandre. Os 3 estavam no carro. Eu não sei, sinceramente, quem é que estava dirigindo. Mas, por isso, essa informação que o delegado Edgar Soriani vai trazer agora é extremamente grave. Ele está, nesse momento, com o Leonardo Pelisson, lá na delegacia. Não é momento de culpar ninguém. Imagina, os 3 perderam a vida. Mas a informação que a polícia conseguiu apurar é extremamente preocupante, né, Léo? Bom dia. Exatamente, Juliano Marcos. Um bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Balanço Geral. Nós viemos aqui para a Delegacia de Trânsito justamente, como você muito bem coloca, para ouvir do delegado, doutor Edgar Soriani, o caminhar dessas investigações em relação a esse acidente trágico que aconteceu na 445 e essas 3 vidas que foram perdidas. É por isso que agora o doutor conta para nós como tudo isso tem encaminhado e o que foi possível identificar, Juliano Marcos, até porque a condição dos corpos que estavam neste acidente era extremamente impossível ali, muitas vezes, de ser identificada coisas de imediato. É por isso que o trabalho da investigação acontece e toda a perícia também vem no local para fazer os demais encaminhamentos, as diligências em relação à ocorrência. Doutor, momento importante da investigação de um acidente gravíssimo na 445, onde essas 3 pessoas perderam a vida. O que a Polícia Civil pode identificar até agora e nos trazer de informação em relação a essas 3 pessoas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Um trágico acidente. Meu investigador foi até o local dos fatos para acompanhar de perto os desdobramentos da investigação, que é assim que chegou a notícia desse gravíssimo acidente. Ele se diligenciou até o local. O motorista foi ofertado para ele o bafômetro, ele não estava sob efeito de substância, né, de álcool, e se prontificou a comparecer de imediato à delegacia após os procedimentos para dar o seu esclarecimento, porque ele estava transitando na 3ª faixa e acabou sendo abalroado por esse veículo que vinha em sentido contrário, adentrou a contramão de direção, avançou 2 faixas de rolamento e acabou atingindo ele na 3ª faixa, que é a faixa pertinente para veículos pesados de grande porte que transitam em velocidade baixa. E segundo o motorista, ele já percebeu a uns 50 metros que ele já vinha comendo faixa, mas ele não tem muita espaço para manobra. O que ele poderia ter feito é aproximar o mais possível do acostamento e, segundo ele, segurou o volante e aguardou a colisão. Então, ele não teve absolutamente culpa nenhuma desse envolvimento, não agiu com imprudência, nem com imperícia, nem com negligência, que é os elementos da culpa, né? Foi ouvido em declaração, liberado, não responderá por nenhum delito de trânsito. Quanto aos ocupantes, o acidente, a cinemática foi tamanha, foi brutal, que infelizmente nós não conseguimos, apesar de sabermos que existiam 3 pessoas e essas 3 pessoas estarem identificadas por documentos, nós não conseguimos precisar quem seria o motorista, né? Tamanho o impacto visual desse acidente. Então, os policiais que atenderam o local também, os rodoviários, vieram à delegacia, deram os esclarecimentos. E segundo ele, num levantamento preliminar, os 3 ocupantes do carro que foram vítimas, nenhum deles era habilitado. Então isso chama atenção. Então existem diligências a serem realizadas, a oitiva de familiares é um ponto crucial dessa investigação, mas devido a esse luto, né, vamos aguardar provavelmente na semana que vem, providenciar a oitiva, né? Segundo informações preliminares, eles trabalhavam no CEASA, num
num período durante a madrugada, o que nos dá pistas do que pode ter acontecido, né? Ou o condutor teve um mal súbito, ou acabou dormindo ao volante devido a essa jornada extenuante que é durante o período de repouso, né? Então, pode ser assim, uma das condições do que levou a esse acidente. São pistas que a gente tenta montar para chegar ao aproximado do que aconteceu nos fatos. O que complica mais a situação é que a diferença de massa entre os veículos, né, doutor? O tamanho de ambos os veículos ali, um grande, o outro pequeno, causa essa situação brutal que o senhor comentou, e é isso que impossibilita identificações imediatas, né? É por isso que esse trabalho se estende ouvindo familiares, é isso? É um praxe da delegacia, né? Sempre quando há um acidente com vítima, nós ouvimos um familiar para como ele tomou ciência do ocorrido, se ele era habilitado, se o veículo era dele. Então, são informações que, como nós não podemos extrair da vítima, nós ouvimos um parente próximo que forneça pistas para você montar um quebra-cabeça que possa chegar mais próximo possível da realidade dos fatos que aconteceram ali. É um pesar para a família, é um acidente extremamente grave, que poderia ter consequências ainda maiores se ele tivesse se chocado de frente com o caminhão já tinha passado metade, né? Ele entrou embaixo do rodado do caminhão, então poderia ter ocorrido ainda um acidente com mais gravidade ainda. Felizmente o motorista não teve nenhuma sequela, nenhum arranhão desse acidente, mas fica aí nosso pesar aos familiares e na sequência serão ouvidos e infelizmente essa é a realidade do trânsito brasileiro, né? Um final de semana aí 4, 5 vidas foram perdidas, infelizmente devido à imprudência, negligência e imperícia no trânsito. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor. Juliano Marcos, esclarecimentos importantes aqui da Polícia Civil em relação a esse terrível acidente acontecido na 445 e o que chama atenção, como o doutor disse, né, Juliano? Infelizmente, informações imediatas são difíceis de serem identificadas justamente por conta da brutalidade do acidente, Juliano. Obrigado ao delegado Edgar Soriano por conversar com a gente. Informação importante que a polícia traz aqui, essa falta de habilitação, a gente tem que tomar todo cuidado com isso, porque de verdade, gente, eu não posso pilotar um avião se eu não tiver o tal do brevet. Eu não posso pilotar um barco se eu não tiver o arrais. Assim como ninguém pode pilotar um veículo se não tiver a carteira nacional de habilitação. Mas esse é um trabalho que a polícia vai seguir, as investigações continuam e eu repito, nosso papel é trazer informação para você no momento que ela chega, tá? E na boca das autoridades, porque aqui a gente não acha, a gente não imagina. A gente traz informação checada com responsabilidade e ética, tá? Vou voltar com o Wesley agora, que está lá em Tamarana. Pelo que a gente tem de previsão, né, Wesley? Geralmente todo velório atrasa um pouquinho, ainda mais esse com o tamanho desse, o tamanho da comoção que ele causou na cidade, mas a princípio o sepultamento aconteceria agora ao meio-dia. O cemitério é muito distante aí do ginásio municipal, Wesley? Juliana, a cidade é pequena, né? Próximo aqui do ginásio. Eu acredito que tem que fazer um cortejo aqui com os carros, enfim, dos familiares que estão por aqui, mas não é longe. Vai ser um trajeto curto, rápido para o sepultamento. Até agora a gente não viu, por exemplo, nenhuma movimentação aqui do carro da funerária, nada nesse sentido. E claro que a gente sabe, né, Juliano, isso não só em velórios aí de vítimas de acidentes ou outras questões muito trágicas, né? Mas também em velórios aí de pessoas que falecem, né, por, enfim, diversos motivos. O momento mais triste sempre é a despedida, o momento em que o caixão é fechado para ser levado, inclusive, ao cemitério. Então, aqui nós já conseguimos perceber que muitas pessoas estão chorando, inclusive nós percebemos muitas pessoas se abraçando e, claro, que os familiares mais próximos estão, neste momento, dentro do ginásio. Os 3 caixões estão ali posicionados um ao lado do outro. Nós percebemos também a presença de muitas coroas de flor, ou seja, aquela
aquela homenagem feita aqui pelos moradores de Itamarana e também pelos companheiros de trabalho, né? A Ceasa em Londrina, também os trabalhadores de lá estão chocados com o que aconteceu, né? Eles eram muito queridos por lá também. Hoje, inclusive, o patrão deles está aqui no velório, preferiu não gravar entrevista, está muito chocado, todo mundo em luto. Neste momento, o sepultamento deve acontecer daqui poucos minutos e nós vamos acompanhar ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Vamos fazer o seguinte, eu interrompi o Wesley a hora que ele ia chamar a entrevista que ele fez com familiares dos três e eu vou mostrar agora, tá? A gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir em Itamarana. É o fato mais grave das últimas horas, é o momento em que está todo mundo enlutado com esse fato terrível, com a morte desses 3 jovens. Roda aí pra mim. Ele era um menino muito bom, muito carinhoso, amoroso, sabe? Assim, um menino família. Vai deixar muita saudade, muita dor. Irmão caçula, né? A gente cuida mais, né? Quer estar ali sempre junto. E a gente pede para Deus que Deus console as famílias, né? Que são 3 percas, né? Então, o Michel era uma pessoa, meu cunhado, no caso, muito trabalhador, né? Pessoa que sempre lutou com a vida. Nos deixa nesse acidente tão trágico, né? Hoje ele deixa a esposa e 2 filhos, né? Criança pequenininha. E fica essa dor imensa, né? Hoje aí, que a gente não tem nem muito o que falar, né? Então é um sofrimento muito grande que a gente está passando hoje. E deixa os amigos também, né? Que estavam tudo companheiro de serviço junto com ele, né? Que é muito triste para todos nós aqui que desde de pequeno se conhece, né? Todo esse pessoal que está aqui que diz que ele é muito conhecido por todo mundo e muito querido por todo mundo, né? Não falo somente do Michel, né? Mas dos outros 2 que também sofreram acidente junto com ele, né? Que está partindo hoje, né? Mas é aquele negócio, né? Deus sabe o que faz, sabe de tudo, né? A gente fica só com o sentimento mesmo. Tá aí, gente, é um momento muito difícil. O Emerson, o Michel e o Alexandre perderam a vida. Tô vendo que as pessoas estão todas reunidas lá ainda. Bota a imagem ao vivo aqui pra mim. Muita gente vai deixar para ir no velório agora na hora do almoço. Então, eu repito, esse atraso é até considerável, porque vai acontecer, gente, vai acontecer. Tem gente que não conseguiu faltar do trabalho e vai aproveitar a hora do almoço para se despedir dos 3, que deviam ter muitos amigos, devem ter uma família grande, se a gente pensar nos 3 aqui. Eu estava conversando com gente aqui que é parente deles e que mandou mensagens no nosso WhatsApp, gente que conhece os pais, gente que conhece tios, ou seja, é todo mundo muito próximo na cidade de Itamarana, né? O movimento começa a aumentar, esse é o único acesso para o ginásio, por aí devem sair os caixões no momento em que eles forem levados lá para o cemitério municipal, né, Wesley? Com certeza, viu, Juliano? Inclusive, nós conseguimos perceber aqui a presença, por exemplo, de 2 ambulâncias que estão posicionadas, porque nós sabemos, né, que este momento é de muita tristeza e, claro, que alguém pode passar mal, pode ter uma queda de pressão, algo nesse sentido. Então, equipes de saúde também estão posicionadas por aqui para dar esse apoio aos familiares neste momento de muita luta, de luto, né, de muita tristeza aqui em Itamarana. Nós percebemos que sim, o movimento aumentou muito agora, chegando perto da hora do almoço. Muitas pessoas deixaram para despedida neste momento e estão sendo velados neste momento. Serão sepultados daqui a pouco os corpos, então, do Alexandre Lima, ele tinha 32 anos, o Emerson Sobral, 30 anos e o Michel Ferreira, 31 anos. Percebemos, né, que as idades são bem próximas, né, 30, 31 e 32. Eles foram criados juntos, estudaram na mesma escola, trabalhavam juntos, eram amigos e, infelizmente, perderam a vida juntos nesse acidente terrível ontem na PR 445. Juliano. Tá certo, Wesley. Eu vou agora com o Léo, porque o Léo conversou agora há pouco com a Polícia Militar Estadual, a Polícia Rodoviária, que atende esse trecho da 445. Por quê? No momento que aconteceu o acidente ontem, ele aconteceu entre meio-dia e meia, aquele sol forte. Esses 3 tinham trabalhado a noite inteira. E eu repito, eu não sei quem é que estava dirigindo, né? Mas o risco é sempre muito grande, tá? O Emerson, o Michel e o Alexandre acabaram perdendo a vida e a polícia
tem recomendações específicas, né, Léo? Para quem trabalha, às vezes, uma madrugada inteira e vai pegar a estrada. Eu já disse, Léo, durante muito tempo, lá na Record de São Paulo, eu trabalhei à noite. Quando eu apresentava o Balanço Geral manhã lá, eu fiquei quase 2 anos entrando às 2 da manhã. Eu acordava por volta da meia-noite. Ou seja, eu troquei o dia pela noite. E não adianta, você não acostuma com isso. O corpo da gente ele é preparado para a gente dormir de noite, quando a luminosidade cai. Por mais que a pessoa trabalhe uma vida inteira, eu sei de gente que trabalha há mais de uma década de madrugada. A pessoa vai ter problemas de saúde, a pessoa vai ter insônia porque ela não consegue dormir durante o dia. Ah, Juliano, mas bota uma cortina daquela blackout. Ai, ninguém faz barulho na casa. Não adianta, o corpo da gente ele não se acostuma. Então, a polícia tem recomendações específicas, sempre há um cuidado muito grande, Léo, a gente sempre fala de caminhoneiros, dos profissionais da boleia. Ó, cuidado, não vai tomar ribite, que vai deixar você acordado a hora que baixar, você já desmaia de uma vez. Às vezes eles têm aquelas jornadas excessivas de trabalho, mas a gente esquece que aqui na região tem muita gente que faz o que o Emerson, o Michel e o Alexandre faziam todos os dias. Trabalha na madrugada, trabalha longas horas e depois pega a estrada de volta para casa, né? A polícia falou a respeito disso, Léo? Exatamente, Juliano. Falou sim. Inclusive, uma recomendação, uma das que o subtenente Alves trouxe para nós é sobre justamente pequena viagem ou longa viagem. O que acontece, Juliano Marcos, e a gente vê sempre aqui da nossa cidade, também da região, pessoas que vão até Curitiba, vamos dizer, que é um dos destinos mais frequentes do norte paranaense, que acaba indo à capital. Muitos querem fazer esse trajeto direto, sem parar, sem dar uma descansada, sem se esticar, e viagens menores também, como feita pelos meninos. A recomendação da polícia, Juliano Marcos, é justamente essa: prestar atenção aos sinais do corpo, dar uma pausinha, dar uma caminhada, descer do carro, caminhar um pouco para circular tudo ali e você acordar novamente, enfim. Nós vamos ouvir o subtenente Alves, Juliano Marcos, que dá estas e outras dicas, inclusive no respeito e na observação à sinalização. Vamos ver no balanço geral o subtenente que conversou conosco com exclusividade traz essas dicas importantes. A PRE que atendeu esta ocorrência e que agora traz informações para nós na tela do BG. Podemos observar que às vezes a pessoa vai viajar longe, né? E quando está chegando ao seu destino final que acaba se acidentando. Isso daí é um reflexo que a pessoa já está cansada, a pessoa já dá aquela relaxada que está chegando, acaba pegando no sono, ou às vezes acaba abusando um pouco da velocidade estabelecida para a via, né? E tudo isso colabora para a quantidade de acidentes que temos que atender aí. Então, a recomendação que a Polícia Rodoviária dá em relação a esse tipo de conduta é que tome esses cuidados, independente da pista que o condutor estiver, ele tem que tomar o cuidado necessário, né? Temos diversas pistas em nossa região que é padrão, né? Exemplo, a 445, onde é duplicada, a 444, onde é duplicada, que são excelentes pistas, né? E mesmo assim temos índices de acidentes que merecem uma atenção da Polícia Rodoviária Estadual. E com isso, a gente percebe que para a melhoria da quantidade de acidentes aí, os motoristas devem prestar mais atenção no princípio da direção defensiva, né? Dirigindo dentro de uma proporção de velocidade. Essa questão que você falou que muitos acidentes ocorrem devido à saída do serviço, né? Que também é uma situação especial, que às vezes a pessoa está meio cansada. Viagens longas, às vezes a pessoa vai viajar, o ideal é de certo tempo dar uma paradinha num posto para dar uma esticada, tomar uma água, um café, né, para melhorar a sua condição, de motorista, né? E tudo isso acaba influenciando positivamente se a pessoa tomar esses cuidados, né? Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou seguir acompanhando esse assunto, me dá a imagem de Tamarana. Assim que o cortejo sair para o sepultamento dos 3, os corpos estão aqui dentro do ginásio municipal agora. Ah, Juliano, vocês não vão entrar lá para mostrar? Não. A gente vai para trazer a notícia, mas sempre com respeito com a família, com as pessoas próximas aos 3. É momento de que essas pessoas possam se despedir do Emerson, do Michel e do Alexandre, tá? Acima de tudo está o respeito. Então não vou ficar... Para que eu vou ficar lá em cima? Eu vou pedir para o Wesley... Vou pedir para o Lucas mostrar lá em cima. Não deixa a família lá. É o momento da família. É o momento das pessoas próximas dos 3.
A gente está ali, está contando a notícia para você, você está vendo no BG, nossa equipe está no local. Não tem necessidade disso. Então, assim que os caixões deixarem ali o ginásio rumo ao cemitério, eu volto com o Wesley, a gente vai seguir acompanhando essa história, tá? Até porque tem muita coisa hoje aqui, tá? 12h04, teve um outro acidente na 445 que, infelizmente,